Fala galera, beleza? Pedro Santos aqui na área mais uma vez, o canal Voz na Fonte, sempre trazendo informações de futebol em geral, mas com ênfase no Esporte Clube Bahia. Antes de começar o vídeo, eu queria te pedir para curtir esse vídeo, deixar aí, esse seu like, se inscrever no canal. Vamos aí nos ajudar esse canal que é uma voz, a visão, e a voz de um torcedor apaixonado pelo Esporte Clube Bahia, que traz aqui a sua análise, traz aqui algumas informações e traz aqui o sentimento de um torcedor, Então se inscreva, compartilha, deixe seu like, que nos ajuda muito, tá bom? Então, o Bahia vai enfrentar amanhã, quarta-feira, o Retrô pela Copa do Brasil. É um jogo muito importante aí para o esquadrão. Bahia que venceu a primeira partida do confronto aqui na Arena Fonte Nova por 3-2. E como eu já falei em alguns vídeos anteriores, foi um triunfo, mas que não satisfez os anseios da torcida. Inclusive eu estava lá na Arena Fonte Nova e não consegui sair satisfeito, porque eu imaginava que o Bahia poderia, mesmo com o time todo reserva, poderia ter um resultado mais expressivo, um resultado que viesse da tranquilidade. E eu discordei dessa decisão do Rogério Ceni de poupar quase um time inteiro, porque para mim a melhor estratégia seria definir logo o confronto aqui na Arena Fonte Nova, para que pudesse chegar nesse confronto da Arena Pernambuco com tudo resolvido. Mas o Bahia não foi competente para fazer isso e acabou deixando o Retrô ainda vivo na competição, porque o Bahia fez uma vantagem mínima de um gol, então 1-0, uma diferença de um gol lá pro Retrô, leva o confronto para os pênaltis. Então é uma situação muito perigosa aí que o Bahia está enfrentando. Apesar do Retrô ser o 19º colocado da terceira divisão e ter jogado no final de semana contra o Náutico com o seu time titular, inclusive o Retrô não poupou os jogadores porque está na briga para não descer para a Série D, e ter tomado 3-0 do Náutico, um clássico ali regional. Não sei se chega a ser um clássico, porque o Retrô é um time muito recente, mas um confronto regional onde o Náutico passou por cima do Retrô, mesmo com o seu time titular. Então, mas a situação do jogo de quarta-feira, o jogo de amanhã é diferente, porque é Copa, galera? Então, na minha opinião, assim, quando é Copa, o time ele vai mais motivado, o time ele sabe que é uma decisão em 2 jogos, e a gente já viu muitas zebras ocorrerem em Copa do Brasil. Copa do Brasil é o campeonato onde mais ocorre zebra. Então o Bahia tem que ir ligado, o Bahia tem que ir atento, Jogo esse que vai ser às 19h30 na Arena Pernambuco, o jogo vai ser na Arena, então acho que já vai ser algo que vai favorecer o Bahia. Esperamos que o gramado da Arena esteja em umas condições boas, porque favorece o estilo de jogo do Bahia, que é um estilo de toque de bola, um estilo de dominar através da posse. E esperamos que o Bahia venha se impor, venha mostrar ali realmente essa diferença econômica, essa diferença de estrutura, essa diferença de objetivos em geral que o Bahia tem, muito maiores do que o Retrô, que isso venha se reverter em uma boa atuação e em um resultado dentro de campo. Para mim, não é inadmissível o Bahia ser desclassificado pelo Retrô. O Bahia tem que ganhar, e tem que ganhar bem. Eu entraria com o time titular. Aí você pode falar, poxa, mas o time reserva do Bahia tem totais condições de vencer o Retrô. O time reserva do Bahia, se não ganhar do Retrô, vai ganhar de quem? Concordo com você, concordo com o seu pensamento. Mas já diria o ditado, seguro morreu de velho. Seguro morreu de velho é Copa. Vai que o Retrô, numa bola parada, acha um gol, se tranca, se fecha. Então, para mim, o Bahia tem que ir com força total, porque a Copa do Brasil é uma competição que é palpável para o Esporte Clube Bahia. É uma competição que traz um retorno financeiro muito bom. É uma competição que, se o Bahia vence, o Bahia ganha um título relevante depois de muitos anos. Então, para mim, o Bahia tem que entrar com força total. Porém,
Eu creio que o Rogério Ceni não vai fazer isso. Creio que ele vai ali talvez mesclar o time, ou não sei se ele vai ter a confiança de colocar o mesmo time que ele colocou na Arena Fonte Nova, e talvez até ele faça isso, porque eu me recordo que ele deu uma entrevista coletiva após o Bahia perder para o América de Cali, dizendo que tinha se arrependido de não ter repetido o mesmo time que jogou na Arena Fonte Nova, lá na casa do América de Cali. Então, vai que ele está com essa mesma convicção, com esse mesmo pensamento em relação ao Retrô. E é como eu falei, o time reserva do Bahia tem totais condições de ganhar e ganhar bem do Retrô. Mas a gente não pode dar sopa pro azar. A gente não pode dar sopa pro azar, até porque o Bahia vem em um momento em que a torcida está com um pouco de desconfiança no trabalho do Rogério, né? Apesar que eu olhando numa visão macro, o Rogério ele tem um bom trabalho, porém ele peca em alguns momentos chaves do Bahia, ele sempre dá uma vacilada, né? Como acho que ninguém esquece dos Bavis do ano passado, né? Onde o Bahia acabou perdendo o Campeonato Baiano para o Vitória, tomando aquelas viradas. Acho que ninguém vai esquecer no jogo da Libertadores aqui, em que o Bahia saiu dando 1-0 no Nacional e tomou a virada. Então, o mais recente agora, essa invenção de colocar Iago Borducci de ponta. Então, o Rogério Ceni tem alguns momentos que ele dá uns vacilos que faz com que a torcida não tenha 100% de confiança nele. Apesar que eu acho que ele tem feito um bom trabalho numa visão geral, porém, acredito que o Bahia poderia ter uma consistência maior, ter uma regularidade maior. O Bahia às vezes oscila de uma partida para outra, tem partidas que a gente vê o Bahia dominante, agudo, e tem outras partidas que a gente vê um Bahia relaxado. E não é o que pode acontecer contra o Retrô, porque, amigo, é Copa. Copa, um vacilo e você tá fora. E já pensou o vexame do Bahia ser desclassificado pelo Retrô? Já pensou a chacota que o torcedor vai passar? Você já pensou? Então o Bahia tem que entrar com foco, tem que entrar com determinação, tem que entrar encarando esse jogo realmente como uma decisão. Porque é mata-mata. Campeonato Brasileiro você pode perder um jogo, apesar que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, cada jogo é uma decisão, né? Porque ali você vai somando pontos que lá na frente vai mostrar qual o resultado final e qual colocação que o seu time vai estar. Mas assim, um jogo eliminatório, você tem que fazer valer ali a sua força, principalmente quando há uma disparidade tão grande quanto é entre o clube do Bahia e o clube do Retrô. Campeonato Brasileiro você perde, depois você recupera, e amanhã não. Perdeu na diferença de um gol, leva para os pênaltis, perdeu por mais de 2 gols, o Bahia está fora. E não é o que nós queremos, a torcida quer um Bahia forte, a torcida quer um Bahia que venha brigar por títulos, né? E ainda tem alguns times aí na Copa do Brasil que foram, times da primeira divisão que foram mal no primeiro confronto e vão ter aí, né, que se desdobrar para poder se classificar. E o Bahia, apesar de ter triunfado contra o Retrô, ficou com essa sensação de que poderia ter sido melhor. Mas vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver o que é que o Rogério Ceni vai fazer. Eu acredito que o Bahia vai vencer, vai passar com tranquilidade, desde que o Bahia entre em campo focado, desde que o Bahia entre em campo com seriedade, sem menosprezar o seu adversário. E aproveitar que o Retrô também deve ter um desgaste físico, porque usou todos os seus titulares contra o Náutico. E é o Bahia passar por cima, é o Bahia se impor, é o Bahia colocar a sua força de um time que é bicampeão brasileiro, de um time que tem uma torcida gigante, uma torcida apaixonada, e vencer amanhã às 19h30. A arbitragem vai ser de Matheus Delgado Candancan. Ele vai estar aí apitando esse jogo e vamos torcer para que ele venha aparecer o mínimo possível e venha interferir o mínimo possível no resultado do jogo. Lembrando que Acevedo está suspenso, não vai atuar, então provavelmente Caio Alexandre estará como titular nesse jogo, independente das mexidas que o Rogério Ceni pretende fazer.
E Caio Alexandre, que completou no último jogo 100 jogos pelo Bahia, tanto ele quanto o Everton Ribeiro. Então, provavelmente no jogo contra o Fluminense devem receber aquela homenagem, né? Todo jogador que completa 100 jogos recebe aquele quadro, né, com a camisa. E são dois jogadores, né, de classe, dois jogadores de nível que o Bahia tem. Inclusive, Caio Alexandre é um jogador tão bom que ele faz um jogador excepcional como Acevedo ser banco. Acevedo que poderia ser titular aí vamos dizer que dos 20 times que tem na primeira divisão, acho que Acevedo seria titular em uns 15, porque é um jogador de muita qualidade, mas para disputar com o Caio Alexandre, que é um extra classe, e ainda mais no estilo que o Bahia joga, que é um estilo que valoriza a técnica, que valoriza a posse de bola, Caio Alexandre se encaixa muito bem. Everton Ribeiro dispensa comentários, é um jogador diferenciado, cada toque que ele dá na bola. Às vezes você pode olhar ali as estatísticas, ele não tem muitas assistências, muitos gols, mas é um jogador que faz aquela jogada pré-assistência, é o jogador que dá aquela clareada no meio campo, é o jogador que quebra uma linha no meio campo. Então quando você vai para a Arena Fonte Nova e você assiste Everton Ribeiro jogar, a maneira que ele pega na bola, a maneira que ele dá um passe, a maneira que ele desafoga uma jogada, a gente vê que ele é realmente um jogador diferenciado e estão aí completando 100 jogos pelo esquadrão. Então é isso, galera. Amanhã, 19h30, Retrô e Bahia e Retrô na Arena Pernambuco. Vou deixar aqui o meu palpite. Bahia 3, Retrô 0. 3-0 para o esquadrão amanhã. E vamos passar para as quartas. E com fé em Deus, depois vamos passar das quartas, que é um tabu que o Bahia ainda não quebrou. Mas esse ano o Bahia tem quebrado bastante tabus e esse, com fé em Deus, será mais um. É isso aí, se inscreve no nosso canal, deixa um like, galera. Eu tô começando agora no YouTube, tô querendo, né, desenvolver, tô querendo cada dia mais deixar os vídeos com mais profissionalismo. Tô lutando para melhorar aqui, vou trazer novidades no cenário, para melhorar a imagem, o áudio e desenvolver para trazer um conteúdo bacana para vocês, mas acima de tudo compartilhar o meu sentimento de torcedor, porque eu sou um apaixonado pelo Esporte Clube Bahia. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.